Hey, o anime de hoje retrata a história de Kacchan, que é um jovem que não sente dor alguma, e por conta disso acaba sendo submetido a um experimento, onde ele e mais 7 pessoas irão compartilhar a sua dor. Gostou da sinopse? Então bora pro recap. Assim que começa o anime, vemos um menino muito atrapalhado correndo atrás de uma garota, mas quando ele chega no destino final, a menina pula de cima de um prédio. Agora vamos 12 anos para o futuro e conhecemos Kacchan, que possui uma amiga chamada Chidori. Kacchan conta que ele está sofrendo bullying, e Chidori, muito brava, diz para ele contar aos professores. Ele diz que não precisa, pois é só dar uma graninha que eles param. E isso a enfurece mais ainda, pois esse dinheiro é dos pais dele, que trabalham muito. Logo em seguida, ela se retira e o deixa sozinho. Enquanto ele pensava no que fez de errado, os valentões chegam e começam a infortuná-lo. E como ele estava sem dinheiro, acaba levando uma surrazinha. Mas, enquanto apanhava, um homem chega e dá uma bundada na cara do valentão. Ele faz uma negociação com Kacchan e diz que se ele recuperar a grana, ficará com 20%, e Kacchan concorda. Depois de uma surra, os valentões saem correndo, e Tenga diz que estava brincando sobre o dinheiro. Kacchan o responde, falando que não precisava fazer nada, pois não sente absolutamente dor nenhuma, e vemos que desde o seu passado, todos brincavam de bater nele. Enquanto Tenga testava se era verdade o fator dele não sentir dor, ele acaba desmaiando, e uma moça muito suspeita chega e diz que toda brincadeira tem limite. Depois de algumas horas, Kacchan acorda e se afasta por não conhecer a moça. Ela começa um discurso falando sobre os 7 pecados capitais e diz que nos dias de hoje eles foram mudados para os seguintes pecados: o normalzão astuto, a toda poderosa, a moralista irritante e a excêntrica. E por último, e nem um pouco menos importante, o imbecil. Ele fica um pouco intrigado, pois parece que ela estava falando dele, e ela confirma as dúvidas dele e diz que ele sempre sofreu bullying por não sentir dor, e isso incomodava as pessoas. Depois dessas duras palavras, ela vai em direção a ele e manda que ele levante as mãos. E ela diz que ele chega a ser mais obediente do que um cachorrinho e empurra ele escada abaixo. Mas a única coisa que ele se preocupa é com a saia dela. Já no caminho do hospital, quem o acompanha são uns bichos estranhos que parecem que estão chapados, até mesmo parecendo que estão em uma rave. Eles jogam Kacchan para uma sala, onde há todos os pecados que Noriko tinha citado. Enquanto fala, ela diz que a humanidade sempre esteve em guerra por não sentir a dor do próximo, e a partir de hoje eles foram convidados de uma maneira bem atípica a se juntar ao programa Kizuna System, que dividirá a dor entre os 7. Todos, com exceção de Kacchan, acham que ela está bilurate e vão embora. Enquanto caminham para a saída, o Tenga finge que vai dar uma apertadinha na Nico e ela mete um tapão em sua cara, surpreendendo a todos quando a dor é dividida pelos 7. Após isso, algumas marcas surgem nos braços de todos. E Noriko diz que a partir de hoje é um por todos e todos pela vitória. Ainda no mesmo dia, vemos os professores deles conversando, e uma professora diz a outro professor que não acredita que ele liberou os próprios alunos, e começamos a entender que toda a cidade está envolvida nesse projeto. Voltamos ao nosso grupo, e um tipo de esfera surge em seus braços, e passa a primeira missão para eles, que é se apresentarem. Depois de todos falarem os próprios nomes, Noriko diz que não é assim que irão se conhecer, e dá um choque em Kacchan, refletindo em todos. Eles pensam em todas as estratégias para não precisar contar de sua vida, mas tudo resulta em choque. E depois da moralista irritante falar que é errado só o Kacchan tomar choque, Noriko concorda e solta 2 cachorrinhos para brincarem com eles. Tenga, por algum motivo, se desespera mais do que o normal, e depois de quase ser atacado, ele revela o seu segredo, que é medo de cachorros. Após isso, Noriko fala que eles acertaram e conseguiram passar no teste, e agora será iniciado o teste 2, que é resumidamente o teste de demolição. De repente um cronômetro surge e eles começam a entrar em desespero, e quando estava quase chegando a 0, a toda poderosa revela o seu segredo e diz que não acredita em fadas, e fala que apenas fez isso porque é perfeita demais e queria se fazer de louca. Logo em seguida, o próximo segredo é revelado, quando por acidente eles veem uma foto de Yuta, quando ele era criança, trazendo muita vergonha a ele. Enquanto forçavam a Chidori contar o seu segredo, Noriko aparece novamente e diz que se eles não revelarem os seus segredos, o Kacchan vai virar mostarda. Enquanto falava, Kacchan diz que deseja se apresentar e fala que o segredo dele é que ele não tem interesse em ninguém e não se importa com nada, nem mesmo com ele mesmo. Antes mesmo de terminar, Chidori pula aonde ele está e diz que não consegue mais entendê-lo, e isso a chateia muito, e ela revela que o amava antes dele mudar tanto, e ambos caem em direção à morte, mas os bichinhos estranhos
estranhos colocam um colchão gigante e os salvam. E depois de uns tapas, aparece no pulso deles que a missão foi concluída. Mas a Maki, a excêntrica, aparece e revela que já matou alguém e logo em seguida fala que é brincadeirinha. Após tudo isso, vemos que cada um está indo para sua casa. Já na manhã seguinte, todos sentem uma dor muito forte e acompanhamos Ka-chan com Tenga, que está tentando morar com ele para evitar que ele tome uma surra e todos sintam a dor dele. E após uma ligação para Ka-chan, Tenga descobre que Chidori mora ao lado de Ka-chan e ao tentar visitá-la, acaba sofrendo um acidentezinho. Enquanto caminha, Chidori diz que o amava no passado e agora não sente mais nada. Ka-chan responde que realmente não se importou com as palavras dela e isso acaba deixando bem incomodada. Na escola, eles tentam descobrir quem foi o responsável pela dor que eles sentiram de manhã e todos dizem que não se machucaram. E após outras pancadas, eles finalmente percebem que no braço deles há uma numeração chamada D7, indicando que há mais uma pessoa no grupo. E Noriko começa a falar, dizendo que a próxima missão deles é encontrar o sétimo. E depois de buscar por toda a escola e não achar o sétimo, só restava procurar por uma pessoa, Izumu, o aluno que nunca compareceu às aulas. Na casa dele, a Nico diz que esse nome é famoso no hospital do pai dela, por se machucar muito. No momento que estavam indo embora por pensar que não tinha ninguém em casa, Tenga dá um tapão nas costas de Ka-chan, fazendo por acidente Izumu gemer de dor. Enquanto o perseguem, Tenga bate bastante em Yuta, fazendo assim literalmente Izumu gemer de dor. Chidori diz a ele para parar de bater em Yuta e Ka-chan e começar a bater nela. E quando ia agraciar o rosto dela com um tapa, as velhinhas da patrulha da vigilância aparecem e perguntam o porquê ele está fazendo isso. Enquanto estão travados no mercado, Ka-chan consegue se encontrar com Izumu, que o ameaça falando que irá matá-lo. Por sorte, o grupo dele aparece e diz que a partir de hoje o corpo dele está unido com todos. Izumu fica sem acreditar e sai correndo. Depois disso, Tenga diz que as palavras não adiantam mais e agora ele terá que sentir a dor compartilhada. Depois de subir em cima do muro para pular, ele fica com um pouquinho de medo. E do outro lado vemos Ka-chan em cima do muro também, que não hesita nem por um segundo e pula no meio do trânsito. Hi guys, tudo bem? E aí, gostaram do recap? Eu espero profundamente que sim. A minha nota para esse anime é um 8 de 10. O anime é muito bom, podem gastar o seu tempo, é meio maluco assim, mas é um anime bem gostoso e que você se diverte bastante assistindo. Então podem ir sem medo. Então é isso, até a próxima e manga na área.